Vamos falar aí sobre o modelo de caixas do CSS. O CSS Box Model. Todo elemento que você coloca na sua página, ele tem uma caixa que segue o modelo do CSS. Então você tem que pensar, imagina que eu tenho lá um parágrafo que seja, e tem uma string lá, Hello World. O conteúdo é o texto Hello World. Então no modelo de caixa, a string que você pediu para ele escrever é o conteúdo. Depois do conteúdo, existe um padding ao redor do conteúdo. Esse padding é como se fosse um enchimento. Ele coloca entre o conteúdo e a borda do elemento. Então você consegue afastar o conteúdo da borda usando um padding. Aí tem a borda, você pode colocar no elemento, não é obrigatório existir uma borda. E depois da borda, ainda tem uma margem ao redor. Então qualquer coisa que você coloca na página, imagem, link, texto, o que você colocar na página, vai ter e vai seguir esse modelo de caixa. Conteúdo com um padding antes da borda, depois da borda uma margem. Mais do que isso, cada uma dessas partes, o conteúdo, o padding, a borda e a margem, a gente pode controlar separadamente. A parte de cima, a parte de baixo, a parte da esquerda e a parte da direita. Então, eu consigo, se eu quiser aqui, ó, no padding, só botar um padding à direita, ou só embaixo, ou embaixo e em cima. Você consegue pegar a margem, a borda e o padding e mudar em cima, à esquerda, à direita e embaixo. O conteúdo a gente consegue controlar também, mas o conteúdo ele vai ter uma largura e uma altura, e você pode definir. Ou se você não definir, ele vai pegar o que ele precisa para aparecer na tela. A gente consegue ver essa modelo de caixa. Como é que eu sei que o modelo de caixa? Se você pegar aqui, por exemplo, e pedir para dar um inspect num elemento, vou aumentar aqui. Então, ó, eu peguei essa div que está aqui, né? Esse parágrafo, na verdade, e vou pedir para dar um inspect nele. Então, ele vai abrir a ferramenta do desenvolvedor e vai te mostrar aquele elemento selecionado. Você dá uma olhada aqui embaixo, ó, ele te mostra o modelo de caixa daquele elemento. E aí eu consigo ver, ó, o conteúdo, que é o texto daquele parágrafo, tem lá uma largura e uma altura, ó, 402 por 74. O padding é ao redor, ó. Não tem padding. Se você olhar, não tem valor nenhum ao redor em padding. Não tem borda definida, mas tem margem na parte de cima de 32 pixels e na parte de baixo de 32 pixels. Mesma coisa ali no de cima. Se eu der um inspect naquele parágrafo, ó, consigo ver a largura, o padding, a borda e a margem. E se eu olhar o corpo inteiro, ó, o corpo da página inteirinho, também tem um modelo de caixa. Ó. Tem uma largura e uma altura e tem uma margem ao redor de 8 pixels. Ó. Porque é padrão do navegador fazer isso. A gente pode mexer nisso tudo depois com o CSS. Inclusive ele mostra aqui para mim, ó, a margem com 8 pixels. A largura e a altura, elas definem o tamanho da caixa de conteúdo do elemento, que é a área na qual o conteúdo da caixa é exibido. O conteúdo inclui o texto do elemento e as caixas dos elementos filhos. Então, se um elemento tiver filhos dentro dele, se for uma div, por exemplo, essa div vai incluir o que você colocou dentro dela, mais as caixas dos filhos dela. Está tudo englobado dentro dessa caixa maior. Então, você vai colocando uma caixa dentro de outra. O padding é o enchimento entre a borda do conteúdo e a borda da caixa. Como é que eu posso definir o padding de um elemento? Se você colocar, por exemplo, padding, 1m lá numa regra, ele vai usar esse valor nos 4 lados, cima, embaixo, esquerda e à direita. Se você colocar um padding e colocar dois valores, aqui eu botei porcentagem, por exemplo, 5% e 10%. Ele vai aplicar na vertical, ou seja, esse valor vai ser aplicado na vertical em 2 lugares, e esse vai ser aplicado na horizontal em 2 lugares. É como se fosse em cima e embaixo vai ser 5%, e a esquerda e a direita vai ser 10%. Você pode colocar 3 valores. Como é que você vai lembrar disso, moçada? O primeiro vai ser top, o segundo vai ser na horizontal e o terceiro vai ser o bottom. Vai
Essa é a parte de baixo. Então é como se fosse em cima, esse cara vai ser a esquerda e a direita, e esse cara vai ser embaixo. E você pode colocar os 4 valores. E aí você define em cima, direita, embaixo e a esquerda. Qual que é mais fácil de usar? É lógico que é colocando os 4 ou colocando um só. Os outros dois você vai ter que ficar lembrando. Ah, é vertical e horizontal ou é horizontal ou vertical? Ah, aqui é o do meio, é o da horizontal. É sempre mais complicado. Tá? Evita usar essas formas mais reduzidas aqui, porque complica a nossa vida. Um deles é fácil, se aplica em todos. Ou então os 4, que aí você sabe onde você está aplicando. Se você quiser também, imagine que eu não quero colocar valor nos 4 lados. Você pode quebrar. E eu posso usar padding top, padding right, padding bottom e padding left. E aí coloca um valor só naquela parte que você quer. Ao invés de colocar só padding, eu ponho exatamente na parte que eu quero e o valor que eu quero. A borda. A gente pode definir a grossura, o estilo e a cor da borda. A grossura em pixels, por exemplo, eu quero uma borda de 1 pixel de largura. Sólida é uma linha sólida. E a cor preta. Se você quiser também, você pode quebrar essa borda. Ao invés de botar ao redor do elemento todo, eu quero uma borda só na parte de cima. Ou então só à direita, só embaixo ou só à esquerda. E aí você passa para ele se você quer a largura, a grossura, né? O estilo e a cor. Você também pode mudar só a grossura, o estilo e a cor da borda. E aí você pode falar, por exemplo, não, eu só quero mexer na grossura, border width. Ou então border style, para pegar só o estilo, ou então só a cor. O estilo que ele aceita é o none, ele tira a borda, não existe. Hidden, a borda existe, mas ela não aparece. É só para ela ocupar espaço, vamos pensar. O espaço dentro da caixa vai existir, mas ele não vai estar sendo exibido para o usuário. O dotted vai aparecer pontinhos, dash de traços, sólido, groove, read, inset, outset, eu já nem lembro mais de cabeça. 2 pixels sólida preta ao redor das divs. E se eu fizer... Deixa eu tirar a cor de fundo. Pelo menos do de baixo aqui para a gente conseguir enxergar. Vou dar um zoom também. Então, 2 pixels sólida preta. E se eu falar, ao invés de sólida, groove? O que mudou? Nada. Pelo menos eu não vi diferença. Se eu botar em 7, também não vi diferença. Se eu botar read, e eu não estou vendo diferença nenhuma. E alt 7, também nada. Não dá nenhum efeito diferenciado. As outras todas têm, ó. Botar dotted, consegue ver, ó. Pontinhos, você colocar dashed, traços, coisa do tipo. Agora esses aqui, eu não vi diferença. Pode até existir, mas eu não consegui enxergar agora rapidão ali. E você ainda consegue, se quiser, quebrar por pedaço. Olha a complicação. Eu quero mudar a largura da parte de cima da borda, ou então o estilo da parte de cima da borda, ou a cor da parte de cima da borda. E aí eu posso pegar a parte de baixo, a parte da esquerda e da direita, e quebrar um por um se eu quiser. Então a gente tem um controle aí do jeito que você precisar em cima da borda do elemento. A margem é ao redor da caixa, depois da borda. E na hora de definir margem, se você colocar um valor só, ele vai aplicar nos 4 lados do elemento. Se você colocar 2 valores, um vai ficar na parte vertical e o outro na horizontal. A vertical é em cima e embaixo e a horizontal é a esquerda e a direita. Esse alto, ele é bastante utilizado. É como se você falasse para o navegador, olha, pega o valor que está sobrando e divide entre os dois. A gente costuma fazer esse tipo de loucura para centralizar o elemento. A gente vai ver daqui a pouco como é que a gente pode usar esses caras para posicionar o elemento mais ou menos onde a gente quer. Mas aqui o alto calcula aí e põe o valor que dá. Se eu colocar 3 valores, vai ficar top na horizontal e bottom. E eu posso colocar os 4 valores. Se você quiser também, pode quebrar.
mexer só na parte de cima, da direita, de baixo e da esquerda. Alto, o navegador escolhe o melhor valor que ele vai usar. É como se ele pegasse o espaço do pai do elemento e aí dividisse. Então, quando eu coloco aqui, ó, na horizontal alto, ele é como se ele pegasse, isso vai sobrar esse espaço aqui. Então, ele divide em 2 e põe metade para a esquerda e metade para a direita. Isso que eu falei, às vezes a gente faz isso justamente para centralizar um elemento em relação ao pai dele. Margin collapsing. Quando duas caixas se encostam, a distância entre elas é o valor da maior das suas margens que estão se tocando, e não a sua soma. Aqui tem que tomar cuidado. Vamos pegar o exemplo, acho que faz mais sentido, mas se você tivesse duas caixas, uma do lado da outra, a nossa tendência é imaginar que ele espera acabar a margem de uma, aí vem a margem da outra, colada uma na outra, e não é isso que acontece. As margens se sobrepõem quando elas têm tamanhos diferentes. Vamos ver lá no exemplo, acho que vai ficar mais fácil de enxergar. Exemplo 8. Então, exemplo 8, em termos de HTML, tem uma div, um header, um corpo e um footer. Só tem um texto ali dentro. Tá lá. Ó. O header, o main e o footer. O CSS está todo desabilitado por enquanto. E aí vamos começar. Vamos dar um inspect aqui, ó. Bom que não dá para ver nada desse jeito. Vamos pegar o corpo, por exemplo. Ó. O corpo, o modelo de caixa dele é esse aqui. Tá vendo que tem essa margem de 8 pixels ao redor? Isso é o navegador que colocou. O que eu vou fazer na primeira regra? Eu vou tirar a margem do corpo. Margem 0. Agora, ó, se você olhar o corpo, selecionando ele, observe que sumiu a margem ao redor. Está mais colado lá no canto e na parte de cima. Ó. Zerou a margem. É o que a primeira regra fez. Aí ele pegou o elemento que tem a div, o ID wrapper, tudo que tiver dentro do elemento que tem o wrapper. Quem que é esse wrapper? Vamos lá. É essa div aqui, ó. É ela que tem um ID de wrapper, empacotadora. Tudo que está lá dentro. Então, é esses 3 elementos aqui. O que ele vai fazer? Ele vai colocar um padding de 20 pixels, mudar a fonte para 20 pixels e vai botar uma borda de 20 pixels sólida com essa cor. 000 é preto, mas como ele colocou um alfa de meio, isso vai ficar um cinza, mais ou menos lá. Então, se você olhar aqui, por enquanto não apliquei a regra. Então, se você pegar a div, por enquanto, ó, ela não tem borda. Eu não coloquei ela ainda. Aí eu vou lá e vou salvar. Vamos pegar a div de novo aqui. Ó. Cada um dos elementos lá dentro ó, recebeu uma borda de 20 pixels. Ó. Um padding de 20 e uma borda de 20. É o que eu coloquei no CSS. Ó. Todos os elementos dentro do wrapper, um padding de 20 e uma borda de 20. Então, se eu pegar o main, também tem ó, um padding e a borda. E o footer, o padding e a borda. Eu estou com um zoom aqui, por isso que está desse jeito esquisito. Ó. O padrão é esse aqui. Mas está lá, você consegue ver. Inclusive, se você selecionar aqui, pelo menos no Chrome deve ser assim também. A cor verde aqui do pad você consegue enxergar lá na sua página. A borda laranja. A margem a gente tinha tirado do corpo, então não existe margem também herdada. Aí vai mexer com as caixas específicas. Vamos lá. Ele vai pegar ó, descendente de wrapper com um header. Então é um header que é filho de um wrapper. O header filho de wrapper só tem um. Nem precisava ter colocado o filho do wrapper. Só tem um header dentro da página inteira. Só tem um main, só tem um footer. Então essas regras que ele faz aqui para baixo, ó, não precisava ter colocado o wrapper. Podia ter ficado assim, ó. Tanto o header quanto o footer vai funcionar do mesmo jeito. Ele quer uma cor azul de fundo e uma cor de texto branca. Que ainda não está aplicado. Vou tirar isso daqui. Quando eu salvo agora, que beleza. Não, pessoal, mas ficou uma cor diferente. A gente vai ver depois. Esse background color, a gente consegue controlar até onde ele vai.
Ele vai até o final da borda, ele vai até o final do conteúdo. A gente consegue controlar isso. Aqui você consegue ver que ele está indo, inclusive, em cima da borda. A borda que a gente colocou aqui, que é esse cinza escuro aqui, ó, o azul veio até o final dele, ó, pegando todos os elementos aqui, ó, tanto no header quanto no footer. E o texto ficou branco. Aí ele vai no main e fala que a cor do background vai ficar como amarela. De novo, esse main não precisava do wrapper, só tem um main dentro da página. Olha o amarelo onde ele foi. É o finalzinho da borda do elemento. Certo? O que mais? A gente já inspecionou usando as ferramentas, a gente já olhou o box model. Aí ele fala o seguinte: coloque uma margem na parte de baixo de 20 pixels no main. Então vamos lá. No main, ele quer uma borda na parte de baixo de 20 pixels. Certo? Então o que vai acontecer? Olha o elemento main, que é esse do meio. Eu vou salvar a regra. Ah, border não, é margem. Rafael. Observe que afastou o main do footer. É essa borda aqui, ó. Tá colado quando não tem borda. Mas quando eu ponho 20 pixels, 20 pixels empurrou o elemento para baixo. Só na parte de baixo, eu só coloquei aqui, certo? Agora ele pede para você colocar uma margem top de 15 no footer. Vamos pensar. Se tem 20 na parte de baixo do main e eu coloco 15 no footer, a nossa tendência, pelo menos a minha, é imaginar que ia aumentar esse espaço. É como se o footer fosse empurrado mais para baixo 15, justamente por causa da margem da parte de cima. Pelo menos é o que eu imagino. Vamos lá. Eu vou pegar o footer. Vou precisar dessas regras aqui de baixo. Então, ó, eu vou lá no footer. Não preciso do wrapper, não. E vou fazer o seguinte. Eu quero uma margem na parte de cima de 15 pixels. Eu ainda não salvei. Então, o que eu falei? Eu imaginaria que isso aqui ia descer. Mas aí eu salvo e não mudou nada. É por causa do collapsing. O collapsing das margens está acontecendo aqui. Quando você tem duas margens se encostando, vamos pensar assim, uma não empurra a outra, as duas se sobrepõem. Quem fica valendo, na verdade, é a maior delas. Acho que a gente consegue ver isso se a gente inspecionar o elemento. Quer ver? Ó, vou pegar o main, certo? Estou com ele selecionado. Ele tem lá a margem de 20. Ó. Você consegue ver a parte de laranja ali. Ó. É a parte de baixo dele. Mas se eu pegar o footer, eu também consigo ver a margem de cima de 15. Ó. Olha os 15 dele até onde foi. Ó. Observe que tem uma parte branca ali, ó, antes do main, entre o footer e a margem e o main. É porque a margem do de cima tem 20. Ela é maior, então ela ganha. A margem de baixo, como ela tem 15, ela só ficou os 15. Os 5 de diferença ele não consegue pegar. A gente até consegue aumentar, acho que fica mais claro isso. Vou botar 30 aqui. O main tem os 30 lá embaixo. Ó. Consegue ver. O footer só tem 15 em cima. Ó. Os 15 dele tá lá. Os 30 do cara de cima ganhou. Os 15 do de baixo sobrepôs nos 30 do de cima. Então tem que lembrar disso. Cuidado com as margens, porque uma não empurra a outra, ela se sobrepõe. Então a segunda não muda nada no layout, é o margem collapsing que está em ação. Defina uma margem de 30 e um pad de 30 em todos os lados do elemento main. Vamos lá. Eu vou no elemento main. Ele pediu uma margem de 30 e um pad de 30 em todos os lados. Então eu vou tirar esse bottom daqui. Aí eu ponho a margem de 30 e o padding de 30 em todos os lados dele. Vamos salvar. Observa a diferença lá. Ó. O que aconteceu?
O, o padding já estava 30, não estava? O padding estava como 20 antes. Foi para 30. Não consegue nem perceber. 10 pixels é muito pouco para a gente ter noção fácil aqui. Mas a margem de 30 a gente consegue ver. Ó. 30 ao redor dele. Ó. Observe como o espaço ao redor do elemento, ou seja, a margem, e o espaço entre a borda e o conteúdo aumentam, fazendo com que o conteúdo real ocupe um espaço menor. Eu tinha que ter mostrado o espaço menor antes. Ó. Vamos voltar atrás no padding. Na margem. Vamos voltar ao que estava antes. Deixa o que estava padrão. Vamos dar um inspect nesse cara. Vamos pegar lá, ó, o main aqui, ó. Qual era a largura que ele estava ocupando? 472 era o conteúdo, ó, por 23. É o que o conteúdo está ocupando antes de eu aplicar aquela regra. Aí eu vou voltar e vou aplicar a diferença. Ó. Lembra lá, 472, 23. Salvei. Agora se eu pego lá o main, 412. Ó. Ele diminuiu a largura do conteúdo justamente por causa do padding que aumentou e da margem que aumentou. Tem que lembrar disso na hora de definir tamanhos e coisa do tipo. Esses elementos, eles alteram o conteúdo que você está dentro da caixa. Vamos definir uma borda de 40 em todos os lados do elemento main e ver como isso tira espaço do conteúdo ao invés da margem ou do padding. Vamos lá, a borda também interfere. Ó. Então, o meu main ali está com 412 por 23. Aí ele pede para mudar borda. Então vamos lá, no main, uma borda de 30 pixels, é isso? 40, para ficar mais fácil de ver. Faltou falar o resto, né, Rafael? Flórida, sei lá, preta. Essa especificidade é maior do que a especificidade dessa. Ele está aplicando essa borda dessa regra ao invés de pegar essa borda, porque a especificidade dessa regra é pior. Se eu botar igual, vamos lá, se eu falar wrapper main, vamos ver. Agora ficou maior. Isso, agora aplicou. Vivendo e aprendendo, ó. Agora ele aplicou a borda de 40 preta. Mas observa o conteúdo agora, ó, 352. Estava 412. Então a borda também entra no esquema de tamanho. Tudo isso aqui, ó, a margem, a borda e o padding acaba influenciando no conteúdo. Tem que tomar cuidado, porque às vezes você quer que o elemento do conteúdo fique com um tamanho. Aí você faz todo o seu cálculo imaginando que vai ficar. Só que aí você põe padding, põe borda e margem e esquece. Vai ver que tá com tamanho diferente. Por padrão, a largura do conteúdo é definida em 100% do espaço disponível, depois que a margem, a borda e o padding pegaram a sua porção. Então, ele pega o espaço disponível, mas ele tira a margem, a borda e o padding para depois definir a largura do conteúdo. Se você mudar a largura da janela do navegador, as caixas vão aumentar e encolher para ficar contidas dentro da janela. A altura do conteúdo vai ser a altura do conteúdo dentro dele. A altura não depende de padding, de borda e de margem. Depende do conteúdo que está dentro daquela caixa. Se vocês olharem, a altura aqui nunca mudou. Está o 23 direto, desde o começo, quando a gente começou a fazer as mudanças. Vamos pegar o exemplo 8A. Vamos lá, HTML. O que tem nesse exemplo? Uma div e um parágrafo. E essa div tem um ID que eu chamei de tamanho. Então, ó, já está até inclusive aplicando o CSS. Eu tinha que ter comentado ele para a gente ir mexendo aos poucos, mas vamos olhar. Asterisco, margem 0, padding 0 e borda 0. O que isso faz? Tira toda a margem, padding e borda de todos os elementos da sua página. Então, aqueles padrões que você herda do navegador, que o navegador impõe, eu zerei. Tanto que se você olhar o conteúdo, está tudo colado aqui em cima no canto à esquerda. Se eu tiro essa regra, olha onde o texto veio parar. Ó. Porque tem no parágrafo uma margem à esquerda e uma margem em cima.
por padrão. Isso aqui é background, é outra coisa. Mas quando eu volto para o asterisco, você vê que o texto cola lá. Ó. Tirei a margem, a borda, padding. O que mais? No corpo, vai ter um background. A gente vai falar de background mais para frente, não preocupa com isso não. Mas eu quero que ele pegue uma URL de uma imagem, que é justamente uma imagem que está aqui já. Ó. Esse layout grid aqui, .gif. Fica na parte de cima e à esquerda, sem repetir. Vai ter um material só sobre isso depois. Ele colocou a imagem aqui para mim. Ó. Eu estou sem zoom. Isso. Então esse é o tamanho real da imagem. Essa imagem já foi feita já em pixels. Então você consegue ver isso aqui é 50 pixels e coisa do tipo. É bacana para a gente medir o tamanho das coisas. E aí ele foi lá no elemento que tem um ID tamanho e definiu, olha, eu quero que você tenha 400 pixels de largura. Quem é que tem o ID tamanho? É a div. Então a div está com 400 pixels. Se eu der um inspect aqui, ó, e for na div, você consegue ver, ó, 400 pixels de largura. É esse espaço que está aqui. Isso é 400 pixels. Você consegue ver, inclusive, que chegou no 400 aqui, ó, certinho. O que mais? A fonte 2M e o fundo esse bege maluco aí. É o que está aparecendo aqui na div. Se você não definir uma largura, então, por padrão, a largura do conteúdo é definida em 100% do espaço disponível. Depois que a margem, a borda e o padding pegaram a sua porção. Tá. Volta aqui um exemplo. O parágrafo que está lá dentro, ó, qual é a largura que ele pegou? A largura do pai, ó. 400 pixels também, ó. Como ele não tem borda, pad nem nada, ele ficou com o mesmo tamanho da div, ó. 400 por 37, ó. Vamos tentar definir uma nova largura e altura do elemento main. Eu vou começar por um 400 por 200 e vamos ver o efeito que isso vai causar. Vamos lá, então a gente viu que tanto a div quanto o p está 400 por 37, certo? Eu vou fechar isso aqui. Agora eu vou lá no parágrafo e vou botar um padding nele. Observe que ainda não tem o padding, eu vou salvar a regra. Ó. Coloquei o padding ao redor do parágrafo. Eu der um inspect agora. Estou lá no parágrafo. Ó. Olha a largura que ele ficou. 360. Por que 360? Ele era 400. A div ainda está com 400. Ó. Mas o parágrafo lá dentro ganhou um padding. 20 à esquerda, 20 à direita. 40, que é o que ele diminuiu na largura. E se eu colocar uma margem nele? Diminuiu mais ainda. Ó. O pai dele, que é a div, continua com 400. Mas o parágrafo que eu estou mexendo ó, foi para 340. Que é os 40 do padding mais 20 de margem. 10 à esquerda, 10 à direita. E se eu botar uma borda de 1 pixel? Caiu mais dois valores ali, ó, 338. Por causa de 1 pixel à esquerda e 1 pixel à direita. E se eu quiser, eu ainda posso falar qual é a largura. Agora eu controlei. Eu falei, não, eu quero que você fique com 200. Ah, 200. Só que aí arrebentou o meu formato aqui. Ó. 200 não cabe o parágrafo, então ele aumentou a altura. Automático, para ver isso acontecer. Se o navegador não fizesse isso, a gente não conseguiria ver as páginas e mudar o tamanho da janela. Esse é o comportamento padrão dele. Mas lembra disso, então. A margem, o padding e a borda influencia no conteúdo. Eu sei que não dá para enxergar, mas se você inspecionar, você consegue perceber a mudança. Agora eu acho que a gente volta para o exemplo 8. Acho que foi isso que eu quis fazer. Voltei no exemplo 8 do jeito que a gente estava fazendo agora. Tente definir uma nova largura e altura no elemento main. Vamos botar 400 por 200 e ver o efeito. Então vamos lá no main. Pode ser direto aqui. Ele fala para pôr uma largura de 400. Vou tentar abrir ele junto. E uma altura de 200 pixels. Vou salvar. O que mudou agora?
Bom, se você deu uma largura para div, para o elemento main inteiro, ele pegou 400 pixels. E eu defini uma altura de 200, então ele botou 200. Só que agora eu posso mexer nessa janela e ele não muda. O header e o footer continuam aumentando de acordo com o espaço que está disponível. E esse cara não. Eu falei que é 400 e 200. Ele vai ficar 400 e 200. Ó. Mesmo se eu não dê o espaço aqui, ó, ele botou uma barra para você conseguir ver os 400 ainda. Então, a largura não muda mais quando a janela do navegador é redimensionada. Tenta definir a largura do elemento main em 60%. Ao invés de colocar 400 pixels, eu vou falar aqui 60%. O que vai mudar? Pegou 60% do espaço disponível. Agora eu consigo aumentar a janela, ó, e ele vai ficar com 60% do pai dele. Certo? A não ser que não caiba mais. Ó. O 60% não ficou 100% o tempo todo. Ó. Chegou no momento que não cabe o conteúdo que eu precisava lá dentro. Então ele não diminui mais que isso. A largura muda novamente quando a janela do navegador é redimensionada. Remova a altura do elemento main por enquanto. Senhor. Tirei a altura. Voltou ao normal ali. E se eu dimensionar, mudou alguma coisa? Eita, nós. 30-0 para o mouse. Não. Mesmo comportamento. Vamos definir um padding, uma margem do main em 5% em todos os lados. Então a margem e o padding do main 5%. 5% de quem? É isso que é interessante. Vamos tentar mudar esse tamanho. Tá vendo que o padding e a margem estão aumentando? De acordo com o tamanho da janela? Em relação ao tamanho do que ele tinha. O pai dele, na verdade, né? 5% de quê? Qual é o espaço que ele tem disponível de largura para pegar? O elemento main, ele está dentro da div. A div está dentro do corpo. Então, o tamanho da janela, ele está pegando 5%. E aí, quando eu aumento a janela, ele aumenta tanto a margem quanto o padding. Use as ferramentas do navegador para ver a largura da janela e compare com a largura da margem e do padding. Você verá que esse 5% significa o 5% da largura do elemento que o contém. Então, se o tamanho da janela aumentar, a margem e o padding também vão aumentar. As margens podem aceitar valores negativos, o que pode ser usado para fazer com que as caixas dos elementos se sobreponham. Vamos pegar o main e vou fazer uma margem top de menos 50 pixels. Então, ó, o main, eu vou vir aqui e vou botar uma margem no top, menos 50 pixels. Olha que loucura. O elemento main, a margem ficou negativa, ele acabou entrando em cima do elemento do header aqui, ó, da caixa do header. A gente consegue fazer esse tipo de coisa para mexer nos elementos e acabar posicionando ele em alguns lugares. É o pior tipo de posicionamento que você pode fazer. Mais para frente a gente vai ver maneiras melhores de fazer esse tipo de coisa. Mas ele aceita. Tá? No top, eu posso fazer a margem left menos 2000 pixels. Cadê o elemento? Ele está lá. Porque está 2000 pixels para a esquerda, cara. E aí ele sumiu. E aí eu consigo vir. Tem alguns efeitos que a gente pode fazer. O elemento chegando na página. Você vê aquilo funcionando. Nossa, que bacana. Não, o cara está mexendo na margem. Ele faz a margem um valor muito alto, ele tira da página. E ele vai diminuindo esse valor. Em algum momento, esse cara vai começar a aparecer aqui. Olha lá. 550. Vai saindo. 600 ainda está fora. Ó. Vai trazendo. Ó. Dá para a gente animar esses valores depois.
E aí o elemento vai aparecendo para você. Ó. Cada vez que você vai mexendo na margem, ele vai aparecendo. É uma hora em que você zera esse cara e ele aparece do jeito que você queria, por exemplo. Então dá para fazer valores negativos na margem e posicionar um elemento fora da janela ou em cima de outros caixas. A altura de caixas não obedece porcentagens. Ela sempre vai adotar a altura do conteúdo da caixa, a menos que um valor absoluto seja definido. Então, se você não falar nada, não adianta você botar porcentagem. Tá? Você até pode colocar na regra, mas não vai surtir efeito. O CSS não aceita porcentagem em altura. Se você for lá na altura e falar, não, é 300 pixels, aí ele fica com 300 pixels. Se você não falar nada, ele pega a altura do conteúdo. Quanto que aquele parágrafo precisa para mostrar aquele texto? Ah, é 30, 23 pixels. Ele vai pegar a altura de 23. A não ser que você vá lá e coloque um valor absoluto. As bordas também ignoram larguras em porcentagens. Então, o padding e a margem aceita, borda não, altura não. Por que é assim? Boa pergunta. Tem que chegar para o cara que bolou isso e juntar ele na parede e perguntar. Manipulação de caixas. Quando a gente seta um valor absoluto em uma caixa, o conteúdo pode não caber no espaço permitido. E nesse caso, o conteúdo vaza da caixa. Então, imagina que você tinha um conteúdo que você queria mostrar, só que você colocou um valor, um tamanho nele, por exemplo, que não cabe aquele conteúdo. Então esse conteúdo ele acaba vazando da sua caixa. A gente tem uma propriedade, que essa propriedade é overflow. Com ela a gente consegue controlar o que acontece com esse conteúdo que vaza. Tem alguns valores que a gente pode colocar. Por exemplo, o valor alto. Se existe conteúdo demais, o conteúdo que vaza ele é escondido e barras de rolagem vão ser exibidas para o usuário ver esse conteúdo. Horroroso, a gente vai ver daqui a pouco. Hidden. Se existir conteúdo demais, o conteúdo que vaza ele é escondido. Ele simplesmente esconde o conteúdo que está saindo da caixa. Você não vai ver esse conteúdo. Nesse aqui, ele vai botar barra de rolagem para você conseguir ver o conteúdo. No Hidden, ele esconde o conteúdo, você não consegue ver. E nem a barra não aparece, certo? E o Visible, se tiver conteúdo demais, o conteúdo que vaza ele é exibido fora da caixa. Esse é o comportamento padrão. Então, por padrão, se você colocar um tamanho numa caixa que não cabe o conteúdo vai vazar da caixa e você vai ver o conteúdo que vazou. Vamos ver o exemplo 9. O CSS está desabilitado por enquanto. O que tem dentro do HTML? O corpo tem 3 parágrafos. Então, se a gente olhar conteúdo, não tem nada diferente. Então, tá lá. Ó. Vou dar um zoom. Os 3 parágrafos colocados ali dentro. Não tem nada de CSS aplicado. Aí vamos começar a brincar. Ó. Ele vai na primeira regra e pega todos os parágrafos. Ele quer um padding de 1M. Porque precisava ter colocado um M, um M, um M, um M. Não, podia botar um M só e aplicar nos 4 cantos. Largura de 400 pixels. Altura 2.5 M. E uma borda de 1 pixel sólida preta. Que beleza que fica, ó. Por que aconteceu isso? Deixa eu tirar o zoom que... Aí, 100%. Não cabe. Aquele conteúdo do parágrafo não cabe dentro de uma caixa de 400 por 2,5 M. E o que aconteceu com o conteúdo dele? Por padrão, ele vaza. Ó. Ele saiu da borda. Isso aqui é a borda que está ao redor do parágrafo. E entrou por cima do conteúdo de baixo. Ó. Encavalou os conteúdos todos. Por enquanto. Agora ele vai começar a mudar esse overflow de um por um dos elementos. Se você olhar os parágrafos, eles têm classes. Ó. O primeiro tem um auto scroll, o segundo está como clipped e o terceiro está como default. Então agora ele vai no elementos que tem a classe auto scroll e põe um overflow alto. Quando eu ponho overflow alto, o que acontece? Ó? O conteúdo que vaza não está aparecendo por baixo e ele colocou essa barra de rolagem no parágrafo. E eu consigo ver o conteúdo do parágrafo. Ó. Isso aqui não é uma caixa de comentário, não. Isso aqui é um parágrafo, gente. Só que como o conteúdo dele não cabe, o navegador põe a barra de rolagem.
Isso aqui é horrível, cara. Mas esse é o comportamento que essa propriedade faz. Overflow alto. No segundo, ele vai dar um hidden, ele vai esconder o conteúdo que vaza. Então, ó, a partir dessa palavra não cabe mais. O que ele vai fazer quando eu salvo? Ó? Ele corta. O parágrafo não acabou aqui, tem mais conteúdo. Mas como ele não cabe nesse espaço que eu defini para ele, cortou. Também não é interessante porque você não vê o que tem lá, né? O último não vai fazer diferença. O último é o padrão, ele vaza do parágrafo. Eu colocar isso aqui como overflow visible ou não, não faz diferença. Ó. Tanto é que essa regra não estava habilitada e não fez diferença nenhuma. Ó. Continua funcionando. Isso é o comportamento padrão. Não cabe na caixa, azar deles. Vai vazar. Background clip. Os planos de fundo das caixas são feitos de cores e imagens empilhados um sobre o outro. Eles são aplicados em uma caixa e desenhados por baixo da caixa. Por padrão, os planos de fundo eles vão até a parte externa da borda. A margem ela conta como área externa para o elemento. Tá? Então, você coloca uma imagem ou uma cor de fundo numa caixa, por padrão, até onde vai essa cor ou essa imagem de fundo? Vai até o final da borda. Chegou na parte externa da borda, ela para. A margem ele conta como se fosse uma área externa do elemento. E se eu quiser que o plano de fundo vá até o final do conteúdo? Eu não quero que isso chegue até o final da margem, por exemplo. Eu só quero que fique no texto. Ou eu só quero que pegue o padding também. A gente consegue controlar até onde vai esse background. Existe uma propriedade que é o background clip. A gente pode usar esse background clip na caixa. Exemplo 10. Vamos lá, HTML. Vou rodar ele aqui. Tá lá, ó. Estão vendo tudo. Ó. 3 divs. Sem conteúdo. Se tem 3 divs sem conteúdo, você não vê nada. Mas elas têm caixa, elas têm classes. Padrão, padding box, content box. Vamos olhar o CSS. Ó. Primeira regra aqui. Ó. Pega todas as divs e põe uma largura de 60, uma altura de 60. Põe uma borda de 20 pixels, que é aquele cinza escuro. Põe um pad de 20 pixels, põe uma margem. O primeiro acho que é vertical, depois é horizontal. Então em cima e embaixo 20, a esquerda e a direita não. Cor de fundo. Escolheu a cor Gold. Que beleza, hein? Imagem de fundo. Está carregando aqui da internet. Ó. Esse link vai pegar o símbolo da Mozilla, se não me engano. Do Firefox. Vamos dar uma olhada daqui a pouco. Position vai centralizar. E o size, o tamanho do background, 140 pixels. Um comentário que eu coloquei aqui na frente. Ó. Asterisco, asterisco, barra aqui. Não pode botar comentário dentro de comentário. O que é 140? Olha, é 60 do conteúdo. Eu falei que eu queria 60 de largura. 40 de padding, porque eu botei 20 à esquerda e à direita. E mais 40 de borda. A borda de 20 pixels também é 20 à esquerda e à direita. Por isso que ficou 140. Certo? Salvar agora, hein? O que vai acontecer? Carregou as 3 divs com o que eu falei, ó. 60 por 60. A borda de 20 pixels. Com aquela transparência, então ficou, a gente consegue ver, tá? O padding de 20. Se bem que o pad aqui a gente não vai conseguir enxergar, porque não tem elemento lá dentro. Uma margem de 20 em cima e embaixo, só para afastar os elementos um do outro. E aí carregou a cor de fundo como gold. Se você não põe o gold, ó, a imagem só ela tem fundo transparente. O gold está lá junto. Ó. Botou o fundo, aí botou a imagem por cima. Tem um material só de background daqui a pouco. Tá? Centralizada a imagem, lógico. E botou um tamanho de 140, porque essa imagem ela é maior que 140. Ó. Mas eu não quero. Eu quero que ela fique do tamanho certinho para caber ali dentro. Olha lá. Agora que ele vai começar a brincar. Ó. Vamos pegar a div que tem como classe default, que é a primeira div. E eu vou fazer com o background clip seja border box. Quando eu ponho border box, não mudou nada. Porque border box provavelmente é o padrão.
Ele vai até o final da borda. É o padrão, acabei de falar na aula. Então, ele foi ao background até o final da parte externa da borda. Ok. Então, não faz diferença colocar isso ou não. Ó. Continua funcionando. A segunda div, eu vou mudar e vou colocar como padding box. O que eu estou falando para ele? Eu quero que o background vá até o final do padding. Então, você está limitando ali. Acabou aqui, ó. Não está entrando na borda. Eu fiz com que o fundo parasse no final do padding. E no último, esse cara que tem a classe Content Box, eu vou fazer com que o background vá até o final do conteúdo, com Content Box. Olha lá, ó. O conteúdo é o que sobrou dos 60 depois que eu tirei os 20 de borda e os 20 de padding. Ó. É esse pedacinho só que é o conteúdo, que é onde estaria o elemento que eu coloquei dentro da div. Então aí você tem 3 maneiras de fazer o controle. Qual que você vai usar? Ué, depende do efeito que você quer ter na sua página. Você quer que o background fique só no conteúdo? Quer que vá até o final do padding? Você quer que vá até o final da borda? Depende do que você quer atingir como resultado. Tipos de caixas. O tipo de caixa aplicada a um elemento ela é especificada pela propriedade display, que tem como valores mais usados block, inline e inline block. Qual que é o padrão? Por que eu falei para vocês quando a gente viu HTML se o elemento era o elemento de nível de caixa ou era o elemento de nível de linha? Porque isso influencia agora no CSS. Por padrão, os elementos de nível de bloco eles têm display como block. E elementos de nível de linha têm como display inline definidos. Você também ainda pode usar os valores table, flex e grid. O flex e o grid a gente tem material específico só para falar disso. Table a gente tem acho que um exemplo onde eu uso isso aqui. Tá? Mas podia ser block inline e inline block. Por que isso é importante? Porque isso influencia o que acontece com a caixa quando você junta com outras. Uma caixa block ela é definida como uma caixa que é empilhada sobre outras caixas. E ela pode ter sua largura e altura definidas. Então, uma caixa block, você pode botar ela em cima de outra. Em cima não é uma por cima da outra, é como se fosse uma caixa e outra caixa por cima, e a outra caixa por cima. Vai empilhando uma caixa em cima da outra. Tá? Elementos de nível de caixa, né? Caixa block, você consegue dar largura e altura. Você consegue falar, você vai ficar com 300 pixels por 150. O conteúdo antes e depois da caixa vai aparecer numa linha separada. Você põe um elemento, um caixa block, ele vai pegar sozinho uma linha inteira da sua página. Certo? O que tinha antes vai ficar antes numa linha separada, o que tem depois vai ficar numa linha separada. Uma caixa inline é o oposto de uma caixa block. Ela flui com o texto do documento. Então ela vai aparecer na mesma linha em que texto e outros elementos inline ao redor, e seu conteúdo vai quebrar com o fluxo do texto, como linhas de texto em um parágrafo. O comportamento é diferente. Uma caixa inline, ela flui com o conteúdo, certo? Definições de largura e altura não têm efeito em caixas inline. Então, um elemento de nível de linha, você não consegue botar uma largura e uma altura nele, só nos elementos de nível de caixa. Tem que tomar cuidado com isso. Às vezes você está tentando fazer um efeito e não faz o que você está pedindo, por quê? Porque não vai fazer nunca. Não dá para dar largura e altura numa caixa inline. Qualquer padding, margem e border definidos em caixas inline vão atualizar a posição do texto ao redor, mas não vão afetar a posição de caixas block que estão ao redor dele. E tem a caixa inline block, que é algo entre as outras duas. Ela também flui com o texto ao redor, sem criar quebras de linha antes e depois dela, como se fosse uma caixa inline. Só que ela pode ter sua largura e altura definidas. E ela mantém sua integridade de bloco como se fosse uma caixa block. Ou seja, ela não vai ser quebrada no meio de linhas e de parágrafos. Todo mundo entendeu tudo. Vamos ver o exemplo, que eu acho que vai fazer mais sentido. Exemplo 11.
Em termos de HTML, não tem nada diferente, são 3 parágrafos. Vou carregar ele aqui. Tá lá. 3 parágrafos. Dentro do parágrafo tem um span. Deixa eu aumentar aqui. Então, ó, no meio do parágrafo foi colocado um elemento de nível de linha, que é o span. Então, o span vai até aqui, ó. E aí fechou. Mas o parágrafo continua, tem mais conteúdo depois. E esse span, o primeiro deles está como classe inline, o segundo está como classe block, e o terceiro está como classe inline block. Eu podia botar maçã, banana e pera, tá? Aqui é uma string, eu estou dando o nome de uma classe. Não é isso que vai aplicar o efeito, certo? Então, por padrão, 3 parágrafos. CSS. Vamos lá. Todos os parágrafos. Eu quero um padding de 1 m e eu quero uma borda de 1 pixel. Tá lá. Entre a borda e o conteúdo foi colocado um padding de 1 m aqui ao redor. Separar um pouco. Se você não coloca o padding, fica colado no texto, no conteúdo. Não, vou botar um espaço aí para dar uma afastada. Beleza. Os spans. Eu quero um padding de meio, uma borda verde ao redor e um fundo amarelo. Que beleza que vai ficar. Tá lá. O span começou aqui e terminou aqui. Tem uma borda ao redor. Deu um padding só para, de novo, não ficar colado na borda. Ó. Bem que era até mais bacana assim, né? Olha lá, ó. E o fundo amarelo. Por enquanto, não tem nada diferente. Ó. Se eu pego e aumento o espaço, é o elemento de nível de linha. Ele flui com o conteúdo. Ó. Quando precisa, ele quebra para a linha de baixo. É um comportamento padrão da maioria dos textos que a gente coloca na página. Então, todo elemento de linha faz isso. Tá? O texto que vem antes continua ali, o texto que vem depois continua ali. Não mudei nada por enquanto. Vamos lá. O elemento que tem a classe inline é esse primeiro span que está aqui dentro, desse primeiro parágrafo aqui. Inline é o padrão. Então não mudou nada. Eu salvei, continua funcionando. Eu colocar isso ou não, não muda o comportamento do primeiro span lá em cima. Ó. Continua funcionando igual. O segundo, aí sim vai ter um efeito brutal aqui. Eu estou pegando o span que tem a classe block, que é o segundo span aqui, e por padrão é inline, e estou falando para ele, você agora vai se comportar como se fosse um bloco. É como se eu estivesse mudando o span para ser um elemento de nível de bloco. O que vai acontecer quando eu salvo? O span passou a ser um elemento de nível de bloco. Então, é como se ele falasse, agora eu sou um elemento que pega uma linha inteira. O que estava antes ficou para antes, o que está depois ficou na linha de baixo. E aí ele ficou aqui um elemento de bloco. Ó. Se eu tentar mudar o tamanho, ele continua mudando, mas ó. Eita, nós. 30 pro mouse aqui, cara. Ele sempre pega a linha inteira para ele, ó. Elemento de nível de bloco, lembra que eu falei para vocês? Ele sempre pega todo o espaço disponível no pai dele. Olha lá, pegou toda a largura. Se você não couber, ele vai para baixo, mas o elemento que está antes e depois não afeta o que está dentro dele. Então, isso é louco porque você consegue pegar um elemento que, por padrão, é elemento de nível de linha e você consegue fazer ele virar bloco. Depende do que você quer atingir no resultado final da sua página. E tem o inline block. Esse é o mais esquisito deles, ó. E é o que está nesse terceiro. Aqui, por enquanto, eu não apliquei. Vou aplicar. Ó, virou inline block. Ah, professor, mas está igual de cima. É porque o espaço está pequeno. Se eu aumentar o espaço, ó, olha que loucura. Ele parece um inline normal, ó. Mas quando eu começo a diminuir, ele não deixa ser quebrado. Olha lá. Quando ele precisa quebrar, que é o que aconteceu no de cima, ó, o bloco não. Opa, eu não posso me quebrar. Aí ele mandou para de baixo. Ele começa a se comportar como se fosse... Aqui, né? Ele mandou para baixo. Ele começa a se comportar como se fosse um elemento de bloco. E não pode quebrar, então ele passou para a linha de baixo. Mas o que está depois continua aqui. É porque ele não é um bloco puro, ele é inline block. Ele não quebra, mas ele deixa o conteúdo ao redor fluir ao redor dele, se precisar.
Por que que isso é interessante? Porque nesse cara eu consigo dar uma largura e altura. Nesse cara não. No bloco e no inline block eu posso. No inline padrão não. E isso depois, quando a gente for ver posicionamento dos elementos dentro da página, isso tem um efeito, isso influencia demais. Como é que eu ponho um elemento do lado do outro? Sabe? Como é que eu faço esse tipo de loucura? Depende do tipo. Se é inline, vai acontecer uma coisa, se é bloco, é outra. E isso vai dar um trabalho grande para a gente na hora de fazer posicionamento das coisas dentro da página. Vamos brincar com esse exemplo. Ó. Vamos mudar a largura do span para 500 pixels. Então, vamos lá. Vou copiar já que é mais fácil. Eu vou pegar o span e vou falar, você tem uma largura de 500 pixels. Quem que recebeu 500 pixels? Ó, de novo. Só o bloco e o inline block. O inline não recebe. O inline ignora isso aqui. Ele é inline, ele não tem a ver com largura. Ele vai fluir normal. Vamos colocar mais conteúdo dentro do span e ver o que acontece ao mudar o tamanho da janela. Com esse tamanho e tirando esse tamanho. Bela explicação, hein, Rafael? Vamos lá. Vou botar mais conteúdo dentro do span. Então, eu vou vir aqui e vou botar outro lore. Vamos ver se é o suficiente. Botei mais conteúdo. Vamos salvar. Então, ó, com o tamanho de 500, o que que isso mudou? No inline, nada. Mais texto, 500, ele ignora. Aqui ele ficou com 500. Mais conteúdo. Ele aumentou a altura da caixa para caber aquele conteúdo. Ó. Certo? E no inline block, mesma coisa. Ele botou o 500. Só que se eu tentar quebrar ele, ele não deixa. Ó. Olha lá. Ele manda para baixo. Mas o conteúdo aqui continua da direita dele. Isso com a largura de 500. E se eu tirar a largura de 500? Ele volta ao que estava antes, né? Ó. Só que agora, como eu coloquei mais conteúdo, esse conteúdo já não cabe na primeira linha aqui, ó. Então ele já quebrou direto. Não adianta eu aumentar a janela nesse caso. Não vai caber nesse espaço aqui, então ele já quebrou. Lá em cima está comportamento padrão. Ficou parecendo com o bloco, né? Se eu diminuir, mesma coisa. Lá no próprio site do W3C, tem um serviço de validação de CSS. Se você tiver um URL do arquivo, você pode colocar ele aqui. Se quiser, você pode fazer o upload de um arquivo CSS para ele. E se você quiser, você pode subir direto um código CSS para dentro da página. Então, por exemplo, se eu vier aqui na nossa código aqui, pegar esse CSS, colar aqui dentro, eu posso pedir para ele checar o meu CSS. E aí ele vai fazer o seguinte, ele vai validar de acordo com o padrão do CSS nível 3 mais SVG aqui. E aí, parabéns, não encontrou erros. E aí, se você quisesse botar uma tagzinha, um bannerzinho dizendo que o seu CSS é válido, ele te dá, inclusive, o que você precisa colocar na sua página para pegar isso. Tá? Isso aqui é interessante porque, se você pegar um CSS que tem problema, normalmente ele vai te mostrar o problema. E como é que eu acho os erros nesse monte de CSS aqui? Uma ideia é, copia, vamos lá no validador, e cola aqui dentro. E pede para checar. Eita, tem erro. 2 erros. Background color não existe. O que tem de mais próximo disso é background color. Tem aquele U que o cara botou aqui. Ó. Lá na imagem tem um erro de valor. O float está faltando um ponto e vírgula antes da propriedade margem. Então, vamos lá, na linha 33, vamos olhar no CSS aqui. 33, ó. Inclusive o code já tinha me avisado. Propriedade desconhecida. É esse U que está errado. Ó. Quando eu tiro esse U, deixa eu voltar, o CSS é bom, né? Vamos ver o que já mudou lá. Opa, já começou a aparecer a cor agora. Não estava aparecendo porque o cara botou um U perdidão aqui. O que mais estava errado?
Linha 61. Aqui, ó. O code também percebeu. É porque entre o float e o margem faltou um ponto e vírgula. Salvei. Já melhorou também, ó. A imagem que estava lá embaixo já foi para a direita aqui, ela já flutuou para a direita.